Muito bem, agora sim, estou vendo as perguntas de vocês. Boa tarde, Ike Batista, Juca. O Ike também já tem um monte de colocações também. Agora sim, porque senão eu ia fazer um programa aqui às cegas, né? Provavelmente vocês estavam vendo a minha imagem, porém a minha telinha do chat aqui ela estava preta, né? Ou seja, vocês iam colocar um monte de ativos aqui e eu ia ficar simplesmente às cegas, porque não tem o áudio de vocês, apenas a parte de texto. Bom, para quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, analista do fórum, né? O André está de férias aí, 15 dias de férias, pegou essa semana e a outra também. O Roberto ele está um pouquinho enrolado nessa semana, acabei aqui fazendo aqui todos os dias aí. Então, estamos começando mais um chat de fechamento, nesse pregão aqui maravilhoso, né, super animado, aí deu para a gente fazer um monte de coisa, quer dizer, totalmente contrário disso daqui. O pregão de hoje totalmente parado, a gente abrimos aqui no pregão, cedemos um pouquinho e de lá não saímos do lugar, né? Ficamos aí em leve queda aí, praticamente passando a tarde toda aí, aguardando aí para ver se tinha alguma movimentação mais forte, mas simplesmente não fomos para lugar nenhum. Eu tinha 4 de olhos aí, 4 operações aí, possíveis starts aí, não foi startado nenhum deles, né? Com a Ser Educacional, Localiza, a Light também tinha um outro call acima de uma resistência importante, 23,30, né? Ontem saiu um call e eu estava de olho nela no ponto um pouquinho mais acima. E ainda, deixa eu ver aqui, mais uma também que não saiu, que foi a Embraer. Também, quer dizer, nenhum desses calls aqui foram startados, né? Mas de qualquer forma a gente fica no radar para a semana que vem. De qualquer forma, apesar desse pregão bastante fraco no dia de hoje, quer dizer, fraco que eu quero dizer sem movimento, não fraco no sentido de queda literalmente. Eu ainda vejo um lado positivo, por quê? A gente continua próximo dessa resistência de 58.140. Se eu pegar o gráfico semanal, hoje é sexta-feira, o último dia da semana, a gente ainda está deixando um candle bastante importante, ou seja, um candle de continuidade da alta, né? Então não desfez o otimismo, e ainda pelo semanal, né? Lembrando que a gente na semana passada rompeu aqui esse W, aqui exatamente nesse ponto, e nessa semana também estamos deixando um candle positivo, né? Sugerindo aí continuidade da alta. Então, apesar desse dia aqui sem movimento nenhum, a gente deixa uma boa expectativa aqui pelo semanal, né, mantendo esse W aqui bem vivo, ou seja, uma expectativa ainda de bastante promissora lá para cima, né, onde a gente teria aqui um objetivo de curto prazo em 63.470, depois aqui alguma coisa aqui por volta de 68.900 pontos, que é essa resistência principal. São os dois objetivos do W, né? Estou colocando também esse gráfico lá naquele call que vocês recebem todos os dias. Então a gente continua com esse objetivo em aberto, né? Não mudou nada na expectativa. Ontem até alguém comentou sobre esse W que a gente estava vendo aí que era um candle de semanal e a gente estava olhando pelo diário, mas ontem já era quinta-feira. Falei, bom, a menos que aconteça alguma coisa muito negativa no pregão de hoje, né? A gente está com um candle bem encaminhado para fechar a semana. E de fato conseguimos fechar muito bem. Bom, de destaque mesmo, de destaque assim que andou assim bastante, que a gente tem foi a Ering, apesar dela ter soltado aí um balanço que foi considerado fraco, porém, o que eu consegui atribuir para essa alta muito forte, próxima aqui de 6% de alta, foi o quê? Ela anunciou, né, durante o dia de hoje, um programa aí de recompra de aproximadamente aí 5 milhões de ações, né, e foi o que eu vi de mais relevante para a Ering. Talvez essa notícia aí justifique esse movimento bastante forte de alta no pregão de hoje. Agora, por enquanto aqui, tendência de baixa dela continua aí bem forte, né? Eu ainda não me animo com ela para compra no sentido de virada para alta, apesar que eu li uma notícia há pouco tempo, aí duas casas, aí, o BTG e o Citi, estão recomendando aí compra do ativo, né, acreditando na virada, mas por enquanto aqui pés no chão, olhando a situação gráfica, né, por enquanto tudo que ela está fazendo é apenas um bom repique. Dá para a gente traçar aqui, pegando os principais topos, uma linha de tendência de baixa visual, né, deixa eu até ver se eu consigo, pegando aqui pelos pontos principais, vamos ver o que a gente enxergaria aqui por cima com relação à Ering. Exatamente, essa linha de tendência de baixa, ela já está bastante próxima, ou seja, tem espaço para avançar ainda um pouquinho mais,
mas por enquanto nada que indique reversão de tendência de baixa para alta. Então, apenas um bom repique. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nas colocações de vocês. Antes, eu também queria fazer um pequeno parênteses sobre a Natura. Nós estamos vendidos nela já tem um tempinho, né? É a única operação que restou nesse sentido da venda, porque hoje eu estou com foco totalmente aqui nas compras. Não estou olhando para vendas, né? Mesmo que uma ou outra saia, mas o meu foco principal, no caso, ele está totalmente nas compras, seguindo a tendência do mercado. E a Natura ainda permanece em situação de venda. E ontem, né, por conta daquele balanço bastante ruim, ela cedeu bastante aqui, nessa região do suporte de R$ 37,00, né, a base de suporte, ela retoma a tendência de baixa. Agora, essa operação de venda, ela já deu, há bem pouco tempo atrás, um suador danado aqui no nosso call, né, por conta aí de um forte repique que ela vinha fazendo até antes do pregão de ontem. E eu não quero levar um novo suador com ela, né? Ela já está na zona de lucro, né? Eu sei que a gente tem algumas regras aí para alteração de stops nos calls do André, a regra dos 3%, nos meus da carteira gráfica. Eu refinei um pouquinho mais, esses 3%, estou adotando 2,5%, seria toda vez que uma operação evoluir 2,5% a favor da tendência para os meus calls, eu pego e ajusto o stop lá para o break-even. Os calls do André, 3% a gente pega e ajusta para o break-even. A Natura, ela já está na zona de lucro, né? Só que não atingiu essa rentabilidade de 2,5%. Independentemente do que acontecer, para esse call, como ele está na contramão do mercado, é um call de venda, né? Eu vou abrir uma exceção, pensei em fazer essa alteração durante o pregão, mas eu prefiro fazer de um pregão para o outro, para não ter nenhuma surpresa, né? Principalmente quem está acompanhando aqui a minha carteira, os meus calls, né? Então, ter a informação sempre antes dela acontecer, né, e que todos tenham acesso. Então, o que eu pretendo fazer no pregão de segunda-feira? Eu estou monitorando aqui a máxima do pregão de hoje, né, e eu vou trazer o meu stop aqui para baixo na zona de lucro. Se ela estopar, vai estopar com algum lucro, porque ela já está na região de lucro, né? Não vou deixar passar todo aquele calor novamente, até porque é uma operação que ela está contra a tendência. Estou com todas as minhas operações setadas na compra e a Natura está na contramão, ainda está sobrevivendo e, felizmente, aí para o nosso call, ela entrou na zona de lucro, né? E eu não quero deixar ela sair novamente. Então a gente já passou um pouquinho de calor aqui no dia de hoje, eu vou monitorar a máxima de hoje e vou trazer o meu stop, que a entrada ela se deu um tempo atrás, quando perdeu esse suporte aqui de 37,73, né, hoje já é uma resistência, eu vou trazer aqui um pouquinho acima da máxima de hoje, então pode ser eventualmente que a gente tenha um encerramento dessa venda na segunda-feira, um encerramento prematuro. Prefiro concentrar minhas operações na compra. Bom, vamos agora às perguntas de vocês, né? Tem bastante. Começando aqui com o Ike Batista, Gafisa e Light. Gafisa. Ela está em tendência de alta, porém, o gráfico dela ainda está um pouquinho assim, olhando aqui no médio prazo, já está um gráfico um pouquinho turbulento, mas ela está devagarzinho aí tentando avançar. O último fundo principal para basear o stop em 3,39, abaixo desse suporte 3,40, alvo curto 3,75 e depois 3,90. No caso, se tiver comprado em Gafisa, por conta até dessa configuração gráfica que ela tem atrás, que não é uma configuração boa, uma configuração bastante confusa, e ela fazendo movimentos aqui bastante curtos, né, o que eu faria seria colocar o caráter de móvel no stop. Isso se já estiver na zona de lucro. Ajustando o stop sempre pela mínima do diário, né, um pouco abaixo da mínima do diário do candle anterior. No caso hoje, o stop estaria abaixo da mínima de ontem. Após o fechamento de hoje, já traria o stop para a mínima de hoje e levando aí até onde der. Porque eu não gosto dessa configuração da Gafisa que ela tem aqui atrás, embora no curto prazo ela, mesmo devagar, está desenvolvendo essa tendência de alta, mas não está muito assim, não passa muita consistência nessa tendência. Então eu prefiro mais adotar um caráter defensivo com a Gafisa. E a Light é aquela situação que eu continuo de olho nela também, né? Ontem saiu uma antecipação na compra acima dos 22,93
e eu continuo com o meu start acima da resistência principal dos 23 e 30. Bom, quem entrou no call de ontem, né, foi passado ali pelo pessoal do Trade ao Vivo, já que o André está de fora, né, mantém a estratégia ali que está pré-definida, e eu continuo com o de olho na compra acima dos 23,30, já garantindo a retomada da tendência de alta, o meu objetivo R$ 28,00 e o stop abaixo desse suporte 21,52, 21,49. De qualquer forma, mesmo com esse pequeno recuo de hoje da Light, né, não desanima, ela segue com expectativa positiva aí para reagir na semana que vem e romper essas duas resistências de vez e começar mesmo a se desenvolver. Eletropaulo e Gol. Começando aqui com a Eletropaulo. Hoje, ela está formando o topo aqui em 11,73, iniciando um processo de correção. A gente tem um suporte imediato aqui em 11,15 e caso ela estenda essa correção um pouquinho mais, eu esperaria a minha expectativa de fundo aqui por volta dos R$11,00, onde passa também a minha média móvel de 21 períodos. Então eu ficaria de olho aqui no fundo, nessa região, para tentar retomar a tendência de alta. Em termos de tendência, ela está bem tranquila aqui na tendência, por enquanto o objetivo ainda mantido em 12,60, e o stop ou abaixo de 10,69, ou o stop principal abaixo de 10,25. Comprado, manter o stop aqui em um desses pontos, de fora, aguardar que esse processo de correção, se formar um fundo aqui um pouco mais abaixo, de repente pode valer a pena uma nova entrada, né? Aí no caso eu já vou refazer esse objetivo, que eu vou traçar um FIBO, pegando esse último fundo de 10,25 até esse topo, e vamos ver onde que a gente vai chegar aí como objetivo de alta. Por enquanto, manter aqui os 12,60. A Gol, a gente está com risco aí de sair prematuramente da operação, né? Eu estou comprado aqui na Gol. Ontem, esse ativo aqui, ele fechou exatamente com 2,5% de alta, né? E pela minha regra lá dos 2,5%, eu trouxe o meu stop exatamente, ele está no ponto de entrada, 14,05. E a gente realmente está com risco de ser estopado, sair prematuramente aqui dessa operação, por conta aqui desse topo que ela está querendo formar. Caso a gente seja estopado, né? Paciência que vamos sair do call, mas eu vou ficar de olho nela, nessa região aqui, mais perto aqui dos 13,50, porque a gente consegue traçar uma linha de tendência de alta passando por esses fundos, e a gente tem um pouquinho acima também essa linha de tendência de baixo que começa a funcionar como suporte. Então, caso ela estenda a correção um pouquinho mais, de repente formando um fundo mais ou menos por aqui, a gente pode fazer uma nova entrada na compra com ela, né? Mantendo dois objetivos ainda de alto, um objetivo curto nessa resistência de 15,34, o objetivo principal ainda mantido em 18,89. E por enquanto o stop ele está abaixo desse último fundo 12,43, stop continua em 12,41. Eu já estou com o meu stop no gain, né, quer dizer, gain entre aspas, porque eu entrei em 14,05 e se sair vou sair exatamente nos 14,05. Então não seria bem gain, mas seria uma saída no 0 a 0. E eu vou respeitar, claro, né, se for acionado eu tenho que respeitar aqui a minha condição de stop, então a gente deve deixar a operação, mas não perder o de olho ainda nesse ativo, porque eu vejo a configuração gráfica da Gol, mesmo que ela estenda um pouquinho mais a correção, bem interessante para voltar a subir. Agora, no dia de hoje, está deixando uma possibilidade de topo. CETIP e Marfrig. CETIP 3. Bom, a CETIP está fazendo praticamente aqui um pregão assim inexpressivo, né? Esse candle aqui não diz nada, nem topo, nem continuidade, nada, é um pequeno recuo. De qualquer forma, ela segue firme em tendência de alta, quer dizer, esse candle aqui não é um candle expressivo, né? Pode perfeitamente dar continuidade alta na segunda-feira, e o objetivo curto que eu veria por ela, traçando desse último fundo de 26,23 até 31,85, 35,30, com stop abaixo de 30,78 ou abaixo de 30,52. Tem dois calls correndo com ela, né? Com stop, me parece, já na zona de lucro, então dá para seguir os parâmetros deles perfeitamente. E aqui, pelo meu estudo, 35,30, com stop abaixo de
desses dois pontos, mas está tranquila na tendência de alta. A próxima, Marfrig. Bom, ela está num processo corretivo, nada que comprometa a tendência de alta, e uma região bastante interessante para tentar um fundo e voltar a subir, nesse suporte de 6,19. Também estou acompanhando de perto a Marfrig, qualquer sinal de fundo aqui, um pouco mais acima, quer dizer, mais ou menos em torno dessa região, pode ser interessante uma entrada com ela na compra. Então, ou seja, o dia de hoje, apesar de ter sido um dia praticamente parado no Ibov, porém alguns ativos começam a fazer algumas correções interessantes, né? Então a gente pode ter até mais oportunidade de compra na semana que vem, né? Com esses papéis que começaram a corrigir. Um exemplo deles, no caso Marfrig, pode eventualmente dar uma possibilidade de compra assim que ela sinalizar um fundo. E para quem está comprado, manter o stop abaixo de 5,75 ou de 5,46, pensando ainda nessa resistência acima dos 6,96, resistência de 7,88. Marco agora está perguntando sobre a Sul América, Sula 11. Então vamos lá. Bom, Sula 11, tentando iniciar aqui um processo de repique, porém ela permanece em tendência de baixa, já tem um fundo confirmado aqui em 13,61, deixa eu pegar aqui, já atualizar aqui o meu gráfico, 13,61, então é um novo suporte para ela, e esse 13,77 ele perdeu um pouquinho a importância em relação aos 13,61. Bom, como repique, expectativa de buscar aqui essa resistência de R$15, né, onde passa também essa linha de tendência de baixa. Então, expectativa de repique em R$15, com stop abaixo de 13,61. Por enquanto, nada que indique reversão de tendência, segue em tendência de baixa, apenas fazendo um pouquinho de correção. Continuando aqui. Comprado em Embraer. Bom, Embraer eu ainda não comprei, mas eu sigo de olho na compra com ela. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico da Embraer, né? Hoje ela está desconfigurando um pouco aquela boa armação que ela vinha se mostrando até o dia de ontem, mas de qualquer forma, eu ainda continuo aqui com interesse na compra dela a partir de 22,15. O objetivo 24,20, o stop abaixo de 21,20, stop em 21,19. No caso, você que está comprado, manter o stop em 21,19, ela ainda, apesar desse recuo de hoje, né, ela ainda segue aí bem encaminhada para tentar retomar a tendência de alta. É claro que esse sinal individualmente é um sinal negativo, e se a partir desse ponto ela começar a ceder, tem que deixar o stop aqui abaixo desse suporte mesmo em 21,20. Por quê? Se acontecer isso daqui, perder os 21,20, aí ela inicia a tendência de baixa no curtíssimo prazo. Então, realmente esse ponto é importante para observar, deixar o stop nesse ponto. De qualquer forma, apesar desse candle negativo, né, ainda continuo com interesse na compra a partir de 22,15. A Gol, já comentei, né, sobre ela. Rafael, Evandro analisa a TIM. Bom, a TIM tem algumas negociações aí que eu li recentemente com a GVT e uma outra empresa, agora me fugiu o nome também, né? Então tem alguma coisa no radar. De qualquer forma, o que a gente tem de concreto aqui, que os gráficos ainda mostram, né? A TIM permanece em tendência de baixa, ela estava em processo de repique, mas está sentindo essa resistência de 12,38, se passar por ela, pode buscar aqui a CLTB, e se ficar nela, atenção, porque a gente já tem aqui um topo mais abaixo, 12,38, e um topo principal mais acima, 13,71. Ombro, cabeça, se parar por aqui e começar a voltar, desenha um segundo ombro, né? Ou seja, seria uma figura de reversão de alta para baixa, né? Então aí realmente ela pode não só retomar a tendência de baixa abaixo dos 11,66, como potencializar a queda de repente para buscar aqui esse suporte principal de 9,97.
e nesse momento ela está sentindo essa resistência. Então, momento aqui de bastante atenção. Se tiver comprado e no lucro, deixaria um stop abaixo da mínima de ontem, né, um stop bem apertado para prevenir topo. E de fora também, por enquanto, ela não me anima muito ainda na compra, né, porque ainda está em processo de repique, e até aqui essa resistência dos 12,80 ainda seria repique, né, da tendência de baixa. Então ela pode começar a ficar interessante mesmo para compra, olhando aqui mais para trás, aqui tentando retomar a tendência de alta, acima dos 12,80. Seria o ponto que eu consideraria aí para começar a pensar em compra com ela. Bom, vamos lá, o Juca. Hoje foi tão emocionante que deu até para tirar um cochilo no sofá. Pois é, foi difícil mesmo. Normalmente aqui eu não costumo ver a hora passar, né, mas hoje realmente foi difícil aqui esse pregão chegar no final, porque foi muito, muito devagar mesmo. Lilian, que o mercado estava de ressaca, subiu muito e não está certo se deve continuar subindo. Hoje ele deu uma descansada. O mais importante é que o candle de hoje, da sexta-feira, não estragou o bom candle que ele montou até quinta-feira. Ou seja, pelo semanal continuamos bem configurados aí para seguir nossa trilha para cima. Carlos, agora, boa tarde a todos. Por favor, poderia comentar Petro, comprado, swing, grato. Então vamos lá. Petrobras. Bom, a Petro aqui, ela está tentando um fundo aqui em cima desse suporte aqui de 20,16, né? Ela deixou no dia de ontem aqui esse pequeno martelo. Hoje, apesar de pouco, mas conseguiu subir um pouquinho, né? Então ela tenta confirmar um fundo aqui e se tudo der certo, né? Ela voltando a subir, na sequência 21 e 23 essa resistência, acima dos 21 e 23 retoma a tendência de alta aqui e o stop já dá para a gente trazer para baixo da mínima de ontem, né, com esse suporte confirmado. Por enquanto, ainda seria um pouco prematuro deixar o stop aqui, porque esse candle de hoje ele foi pouco representativo, mas de repente mais um dia de alta na segunda-feira e com um pouquinho mais de consistência, já dá para trazer o stop para cá. Eu ainda não me animo assim de fora com compra com a Petro, né? Eu esperaria, no caso de fora, esperaria romper os 21 e 23 para tentar alguma coisa aí com ela na compra aí, de repente para buscar, vamos ver aqui, pegar aqui esse último movimento, trazer para cá, quem sabe buscar aqui os R$25, né? Ainda está de forma direcional, como objetivo de alta. De qualquer forma, a Petro, né? Está tentando confirmar fundo aqui nesse suporte, e se confirmar realmente pode retomar a tendência de alta. Continuando, SJ, por favor, analisar a MRV. MRV E3. Essa daqui está ficando bastante interessante para compra, né? Hoje, pressionando essa resistência de 7,88. Se romper o 7,88, ela retoma a tendência de alta aqui no médio prazo. E aí a gente conseguiria projetar como objetivo de alta para ela, primeiro, nessa resistência de 8,78, depois, na sequência, 9,50. E o stop, né, eu deixaria, por enquanto, nesta, vamos ver aqui, alguma coisa aqui por volta de 7,35. Seria um stop intermediário, né, que eu colocaria, no caso, para a Marfrig. Então, ela pode, eventualmente, dar compra a partir de segunda-feira. O único pelinho que eu veria com ela, eu gosto muito também de conciliar com as minhas indicações de compra, eu gosto de considerar as bandas de Bollinger. E eu gosto muito de fazer as minhas entradas quando as bandas estão estreitas. Por quê? Porque aí a gente pode começar a ganhar movimento com a abertura dessas bandas. E no caso da MRV, apesar de graficamente ela dar compra acima de 7,88, essas bandas aqui, nesse momento, elas estão muito abertas. Então, seria um pequeno porém que eu colocaria aqui nessa possível entrada acima do 7,88. Preferiria que as bandas estivessem estreitas. Mas, independentemente disso, isso é mais um indicador na tomada de decisão, acima do 7,88, ela entra em situação de compra, retomando a tendência de alta. Continuando,
Lilian está perguntando sobre a Grendene. Bom, para venda aqui, perfeito, Lilian, seu foco aqui. Eu acabei de olhá-la agora bem pouquinho, me pedindo para dar uma analisada aqui no fórum, né? E realmente ela está se armando para venda mesmo. Venda abaixo de 13,45, objetivo nesse suporte de 12,57 e o stop em 13,91 acima desse último topo. Realmente ela está bem armada aqui para venda, né? Se perder esse suporte aqui de 13,45, ela tem inclusive aqui uma grande figura de queda desenhada, ela sai por baixo e é para venda mesmo. Um swing curto, com objetivo nesse suporte e o stop acima de 13,90. Pedro está perguntando sobre a VEG, né? A VEG hoje recuando um pouquinho, ela sentiu essa resistência principal do topo histórico de 28,67, né? Ontem até tentou romper, voltou, deixou esse candle ruim aqui, esse candle de topo, e hoje está confirmando o topo. Bom, por enquanto aqui ela está um pouquinho tumultuada aqui no curto prazo, né? Sigo comprado com ela, e o meu stop por uma fala aqui que eu não considerei aqui esse ajuste de proventos no dia da entrada, ele deveria ter sido colocado abaixo de 26,51, sem os proventos, esse 26,51 era 26,66. Então o stop do call está em 26,65, eu não tenho como mexer. Ficar na torcida aí para não ser executado, né? Mas graficamente aqui, melhor ponto para colocação do stop seria abaixo desses 26,51. Gera uma expectativa negativa no curtíssimo prazo, mas de qualquer forma, por conta dessa boa tendência de alta que ela tem atrás, né, vamos torcer aí para que ela reaja aí na parte da semana que vem, rompa de vez esse TH e aí sim vai lá para cima, que eu tenho um objetivo de alta aqui em R$32, né? Então, expectativa aí, vamos ver se ela reage e vai buscar aí os R$32. Bom, essa foi a VEG. Agora o Lobo está perguntando sobre Alliance, ALSC3. Então vamos dar uma olhadinha nela. Alliance, firme tendência de alta, porém, já nos últimos pregões aqui do início da semana aqui, ela está sentindo essa resistência aqui de 20 e 37, está confirmando aqui topo, e vindo buscar aqui esse suporte de 19,45. Nada que comprometa aqui a tendência de alta aqui desse ativo, e em caso de correção aqui, ela pode vir buscar essa região aqui um pouquinho abaixo dos R$19, né, onde passa mais ou menos aqui a minha média móvel de 21 períodos, e seria uma expectativa de fundo para tentar retomar a tendência de alta aqui e voltar a subir. De qualquer forma, aqui esse daqui é um candle negativo, né? Deixa uma possibilidade de topo. No caso comprado, um stop defensivo estaria imediatamente abaixo desse suporte de 19,45, e caso ela estenda a correção aqui, me gera uma expectativa de fundo mais perto aqui entre R$19 e R$18,50. Então eu ficaria de olho aqui nessa região para tentar um fundo e retomar a tendência de alta. Mas, em termos de tendência, aí, como eu falei, está tranquila. A Aliança já foi, a Gol também já comentei. O Cláudio agora pedindo para dar uma olhadinha na Petro 3, eu olhei a 4, né, então vamos olhar a companheira da 4, que é a ação ON Petro 3. O que a gente tem para 3? Também uma situação muito parecida com a 4. Tem uma tentativa de fundo aqui nessa região, hoje fazendo pregão positivo, né? Ponto para monitorar, se tiver de fora, acima daqui dos 19,70, né? E comprado, se tudo der certo, confirmar esse fundo, dá para trazer para baixo da mínima de ontem o stop, também situação muito parecida. E também expectativa aí de alta, caso ela rompa na sequência aqui essa resistência, pensaria assim de forma direcional, repetindo esse movimento anterior, aqui para cima, alguma coisa, quem sabe por volta aí dos R$23. Parece que eu pulei aqui uma pergunta, vamos lá, o sufoco, o que eu pulei aqui, o sufoco? BTOW3, então vamos lá, pegando a pergunta aqui do sufoco, estou tentando seguir a ordem, mas infelizmente parece que eu deixei ele para trás, mas não tem problema, a gente já está retomando aqui a análise dela.
Bom, a BTOW3 também está subindo escada aqui devagar, mas de qualquer forma, permanece em tendência de alta, objetivo projetado para ela 40,28, o stop principal abaixo dos 26,91 ou um intermediário aqui abaixo de 30,24, ainda dá para deixar o mais apertado abaixo de, nessa região aqui por volta aqui de 32, desculpe, 32 não, essa região aqui por volta de 31,80 aproximadamente seria um stop um pouquinho mais apertado. Ou também, se quiser pegar a exemplo da Gafisa, também acho perfeitamente válido, como ela está andando bem devagar, e subindo o stop, candle a candle um pouquinho abaixo da mínima do candle anterior do diário, né? Porque também ela está indo sem força. Então, também tem um ditado aqui no mercado de ações, tempo é dinheiro, também não é muito interessante a gente ficar posicionado num ativo sem movimento. Então, também seria válido movimentar o stop candle a candle. Agora, se não quiser fazer isso daqui, tem esses pontos intermediários aqui, antes do fundo principal aqui em 26,91. De qualquer forma, expectativa aí de buscar os 40,28. O que mais que a gente tem? BTOW3, VEG já comentei. Para fechar agora, pergunta do Lobo aqui, BR Malls. BRML3. BR Malls. Depois de 2 dias corrigindo, né, nada que comprometa a tendência de alta, aqui ela começa a testar o primeiro suporte 20,38 e já está tentando um fundo em cima dele. Se não formar fundo aqui, ainda tem mais mais 3 suportes muito próximos, 20,12 e 19,74 até os 19,52, que também seria uma região interessante aí para formar um fundo aí e tentar retomar a tendência de alta. De qualquer forma, nesse primeiro suporte aqui, ela já está fazendo aqui uma tentativa de fundo, né? E vamos ver se ela romper a máxima de hoje, a partir de segunda-feira ou da semana que vem, ela pode tentar retomar a tendência de alta, com o objetivo curto nessa resistência principal aqui de 22,59, confirmando esse fundo, ele ficaria abaixo desse suporte. Se não confirmar, estender um pouco mais a correção, ainda nesses suportes logo abaixo, seria interessante a gente monitorar que ela pode tentar um fundo aí para voltar a subir. Está firme em tendência de alta, porém, fazendo um pouquinho de correção também, uma ação interessante para a gente colocar no radar. Bom, pessoal, agradeço a presença de vocês em mais esse chat de fechamento, né? Hoje tivemos um pregão aí praticamente sem movimento, mas de qualquer forma estamos aí com o candle aqui no gráfico semanal aqui, bem positivo aí, onde a gente pode tentar, aí na semana que vem, traz boas expectativas aí para a próxima semana aí, para que a gente dê continuidade àquele desenvolvimento do W, né, e retome aí com consistência aqui essa tendência de alta. Então vamos ver aí na semana que vem o que acontece. Agradeço pela presença, bom fim de semana a todos. Daqui a pouco também vou colocar lá no meu canal do YouTube, também esse chat de fechamento, né? Seguindo aí o que o André costuma fazer sempre com vocês, né? Gravar aqui esses chats aí e disponibilizar depois para vocês no YouTube. Evandro Lima é o meu canal do YouTube, daqui a pouco eu vou colocar via Twitter lá para vocês poderem revê-lo novamente. Obrigado aí, pessoal, valeu e bom fim de semana.